Bom, vamos começar a nossa 13ª aula de métodos matemáticos em engenharia naval. Bom dia a todos. Oi? Seria um milagre, né, se aparecesse. Esqueci de conectar. Beleza. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre relaxação, né? Método de relaxação. Nós precondicionamos o lado direito da matriz de modo a modificar a solução transiente, né? O fato da gente precondicionar o lado direito não altera a solução do estado estacionário, graças a Deus, né? Mas a gente consegue alterar aí a solução transiente e nós fizemos isso e conseguimos taxa de convergência melhor, né? Do que utilizar, por exemplo, um método Euler explícito, tá? E hoje eu vou mostrar um exemplo aqui que vai ficar claro para vocês. Então, agora nós vamos continuar, né? Nós começamos com o ponto de Jacobi, aí depois melhoramos, né? E chegamos ao Gauss-Seidel, tá vendo que o Gauss-Seidel tem uma taxa de convergência que é o dobro do ponto de Jacobi, tá? A ideia da aula de hoje é tentar alguma coisa melhor, tá? É, e aí, voltando lá pro. Qual é seu nome mesmo? É Diogo? É Diogo. Tem é Diogo aqui não, velho. Por que que a pessoa fala isso, né? É Diogo, é Maria. Vamos lá. Então, voltando lá pro Ponte Jacobi, voltando aqui pro Ponte Jacobi, né? Olha só que interessante. Aí eu vou escrever o Ponte Jacobi na forma delta, tá? Aí eu vou subtrair φ JN desse lado e vou subtrair φJ nesse lado e vou multiplicar todo mundo por 2 sobre alfa, tá? Vou multiplicar tudo por 2 sobre alfa, beleza? E aí, vamos chegar a isso aqui. Enxergaram sim ou não? Aceitaram? Leonardo da Vinci, tá? Beleza? Tranquilo? Sem trauma? Bom, isso aí obviamente está na forma inicial, né? Ou seja, na verdade você tem M ou N, sei lá, equações, né? J variando de 1 até M, tá? E aí você pode pegar tudo isso e escrever na forma matricial. Aí eu escrevi aqui na forma matricial. É a mesma equação, só que escrita na forma matricial. Tá? Certo? Aí, o que nós observamos aqui? Agora, na verdade, nós estamos precondicionando o lado esquerdo, tá? Estamos precondicionando o lado esquerdo. Na verdade, essa aqui é a matriz MC a menos um, tá? Essa aí, na verdade, é a matriz MC a menos um, tá? Então, eu precondicionei o lado esquerdo agora. Fecha a porta, por favor. Essa é a Maria. Opa, já botei presença. Então, veja. Aí, olha que coisa interessante. Essa matriz MC-1, que a gente tinha precondicionado do lado direito, agora eu joguei ela para a esquerda, tá? Escrevendo na forma dela. A diagonal dela é igualzinha à diagonal da matriz do sistema, não é? Não olha para mim, olha lá para quem você está fazendo a pergunta, pô. É ou não é? Não é? Tá? Aí, dá para ligar o desconfiômetro, né? Pô, se essa matriz vai condicionamento, a diagonal dela é a mesma da diagonal do sistema, da matriz do sistema, o
que acontece se eu precondicionar o lado esquerdo com a mesma matriz do sistema? Hein? Então, vamos tentar fazer isso? Então, em vez de precondicionar o lado esquerdo pela matriz MC-1, vou precondicionar por essa matriz aqui, tá? E aí, quantas iterações eu preciso para a convergência? Apenas uma. Apenas uma iteração, tá? Ou seja, se você precondicionar o lado esquerdo com a mesma matriz do sistema, você precisa apenas de uma iteração, tá? Com essa aqui, nós fizemos 500 iterações e chegamos a um erro de 23%, tá? Precondicionando com a mesma matriz do sistema, a gente consegue uma iteração, olha que legal. Mas qual é a dificuldade disso? Hã? Matriz maior? Não, não. A dificuldade é que você tem que inverter a matriz. Que no caso tridimensional seria é plausível, tá? No caso, por exemplo, no caso tridimensional, estou falando besteira, né? Estou pensando uma coisa, falando outra coisa, dessa maneira, tá? No caso unidimensional, você cai numa matriz tridiagonal. É isso que eu quis falar, olha só que coisa, né? No caso unidimensional, você chega a uma matriz tridiagonal. E matriz tridiagonal a gente consegue inverter facilmente, utilizando o algoritmo de Thomas que eu vou apresentar para vocês aí nas próximas aulas, tá? Tremendamente eficiente. Só que no caso bidimensional e no caso tridimensional, você não cai numa tridiagonal, você vai cair numa pentadiagonal, numa heptadiagonal. E aí não é tão fácil você inverter uma matriz assim, tá? B, cadê o B? Ah, diagonal, tudo zero. A diagonal inferior é um, a principal é -2 sobre alfa e a superior é um. É uma matriz tridiagonal. Você só tem as três diagonais diferentes de zero, o resto tudo é zero. Não, é, veja bem, de qualquer forma, voltando na aula passada, nós vimos que a resposta é a seguinte: nós estamos interessados somente no estado estacionário. Obviamente que a solução transiente muda, entendeu? Mas o estado estacionário não. Lembra que nós precondicionamos na aula passada, no lado direito? O estado estacionário vai ser o mesmo. A gente vai modificar a solução transiente. A ideia realmente é modificar a solução transiente, e nós fizemos isso para que a convergência fosse melhor do que um método, por exemplo, o método de Euler, ali explícito, entendeu? Então, realmente faz diferença, somente na solução transiente, mas não estamos interessados na solução transiente, tá? É, apenas uma interação, mas como na verdade nós estamos interessados em resolver problemas bidimensionais e tridimensionais, que a vida é tridimensional, né? Ah, o universo, até onde a gente sabe, é tridimensional. Então, a gente precisa resolver problema tridimensional. Então, precondicionar o lado esquerdo com a mesma matriz, uma matriz pentadiagonal, vamos fugir disso, tá? A gente está fazendo unidimensional só porque é mais fácil a gente trabalhar, tá? Mas o nosso objetivo é bidimensional, tridimensional, tá? Então vamos fugir de precondicionar o lado esquerdo com a mesma matriz de sistema. Então, o máximo que eu consigo fazer, o máximo que eu consigo fazer é isso aqui, ó. Precondicionar o lado esquerdo com essa matriz aqui com a diagonal superior igual a zero, que aí você não precisa inverter a matriz, entendeu? E você chega o mais próximo possível da matriz do sistema sem a necessidade de você ter que inverter a matriz, tá? E aí, agora, bom, vamos ver que método é esse, né? Vamos ver que método é esse. Aí, passando para a forma inicial, né? Passando para a forma
indicial. Após uma singela manipulação algébrica, você chega a isso aqui, ó. Que método é esse? Esse é o Gauss-Seidel, tá? Entendendo? Que interessante. Então, quando você precondiciona com aquela somente com a diagonal, a matriz de precondicionamento, uma matriz diagonal reproduzindo a diagonal da matriz do sistema, você tem um ponto de Jacobi, tá? Se você precondiciona por essa matriz aí, chegando mais próximo da matriz do sistema, né? Você chega ao Gauss-Seidel, tá? E precondicionando o lado esquerdo com a mesma matriz do sistema, apenas uma iteração, tá? Então, como não estamos interessados em inverter matriz por enquanto, né? Vamos tentar melhorar isso aqui, né? Vamos tentar melhorar isso aqui, tá? O que que a gente pode fazer com essa matriz aqui? Essa matriz aqui, o que que a gente vamos tentar? Vamos ver aqui. Isso aqui é o máximo que a gente pode fazer. A matriz de pré-condicionamento chegar próximo à matriz do sistema, se a gente tem que inverter matriz, tá? Então vamos ver o que que a gente pode bolar aí para tentar melhorar, obter alguma coisa melhor do que Gauss-Seidel, tá certo? E aí é que entra o famosíssimo fator de relaxação, ômega. Esse é o famoso método relaxação sucessiva, né? Relaxação sucessiva, SOR, do inglês Successive Over Relaxation, tá? Então, eu vou acrescentar aqui na diagonal, no denominador, esse fator de relaxação ômega, e a ideia é a gente tentar determinar esse valor de ômega para que a gente consiga uma taxa de convergência melhor do que o Gauss-Seidel, tá? Aí, o que que eu tenho que fazer? Bom, aqui vou lembrando aqui que o delta φ, né, é o φ n mais um menos φn, né? Esse é o delta φ. Aplicando aqui a propriedade distributiva, você vai chegar a isso aqui, beleza? Simplesmente apliquei. Esse negócio dessa aqui, porque eu cheguei no final da mesa digitalizadora. Ele faz esse negócio aqui, se eu não consigo. Tá? Então, simplesmente substitui aqui o ΔΦn por φn mais um menos φn. Apliquei a propriedade distributiva e cheguei nessa equação aqui. Tá legal? Aí, o que que eu faço agora? Eu preciso determinar o sigma, né? Desse método aí, né? Precisamos determinar o sigma. O que que eu faço? Operador de locamento. Então, vamos utilizar aqui o operador de locamento aqui, né? Aí ficaria E, Fn. Aí bota Fn em evidência. Do lado direito, tem gente que insiste em botar no lado esquerdo, tá certo? Então na próxima prova eu vou tirar meio ponto quem fizer isso, tá? Vou tirar meio ponto, porque eu tô cansado de falar isso, tá? Porque o E é um operador diferencial. Então, pelo amor de Deus, não faça isso não. Aí botando Fn em evidência, chegamos a esse operador matricial aqui, calculando determinante, a gente determina o P de E. Fazendo P de sigma igual a zero, chegamos à raiz sigma, tá? Dada em função do parâmetro ômega. Temos que determinar esse parâmetro ômega de modo a melhorar os sigmas, né? Tá certo? Vamos ver o que a gente pode fazer. Uma primeira análise, né? Numa primeira análise, como é que você pode minimizar esse sigma aqui? Como é que você pode minimizar esse sigma? Que tal zerar o radical? Aliás, zerar o que estiver dentro do radical, melhor. Que tal zerar? Tá? Tá bom? Zerando ele. Zerando.
está dentro do lado radical. Que aí, teu sigma vai ser só dado por isso aqui, tá? Bom, então vai sobrar sigma m igual a um quarto de ômega alfa cosseno de mπ sobre m mais um elevado ao quadrado, tá? Beleza? E isso, bom, vamos ver aqui, ou seja, um quarto de ômega 2 alfa 2 cosseno ao quadrado de mπ sobre m mais um. Salta aos olhos que o sigma m vai ser igual a ômega menos um. Sim ou não? Ainda ainda. É só você pegar, jogar esse cara aqui para a direita. Veja que isso aqui, ó, é isso aqui, não é? Aí eu jogo esse cara para a direita e substituo aqui. Isso aqui, na verdade, é menos, né? Não, pode botar mais, né? Mais. Isso aqui, na verdade, é 4 ômega menos um, tá? É, dividido por 4 sigma m igual a ômega menos um, tá aqui. Viu? Agora, quando você resolve isso aqui, ó, eu vou chamar de P, vou chamar P, vou dizer que P igual a alfa cosseno de MP sobre M mais um, tá? E aí, resolvendo essa equação aqui, você consegue determinar o ômega em função de P. Ômega vai ser igual a 2 sobre P2, 1, mais ou menos, mais ou menos. É uma equação de segundo grau para ômega, né? Tá certo? Chegaram nisso? Deixa eu tirar essa bagunça daqui. Eu posso reescrever isso aqui como sendo o quê? Isso aqui vai ser o quê? P2, P2, né? Porque o P é isso aqui. Então, P2, isso aqui é P2, ômega 2, menos 4 ômega mais 4 igual a zero. Resolvendo isso aí, ó, você vai chegar a isso aqui. É uma equação de segundo grau, né? O pessoal tem dificuldade aí resolver segundo grau, equação de segundo grau. Pessoal, é incrível, né? Você vai ser um mais ou menos raiz quadrada de um menos P2. Por que que eu escolhi menos? Porque quando você faz uma análise de estabilidade linear de von Neumann, e esse é o exercício de hoje que nós vamos fazer, você chega à conclusão que o ômega para estabilidade tem que estar entre 0 e 2. Se você pega o mais, o ômega é maior do que 2, entendeu? Então você tem que pegar o menos para garantir a estabilidade. Infelizmente, você teria dois ômegas, né? Um que é maior do que 2, outro que é menor do que 2. O maior do que 2 sai fora do intervalo de estabilidade do método, por isso que a gente pegou menos, tá? Agora, esse P aí, alfa cosseno de MP sobre M mais um, qual é o fator limitante dele? Você tem vários M's, né? Você lembra que você tinha vários M's? O fator limitante é quando M igual a 1 ou M igual a M maiúsculo, M igual a M maiúsculo. Você lembra disso, da aula passada? Tá? E são iguais, né? São iguais. Alguém fez as contas aí em módulo. Em módulo, são iguais em módulo. Tá? Bem lembrado. Tá certo? Então vamos pegar esse cara. Então o ômega ótimo, veja que o ômega ótimo, o ômega é função de P e P é função de M. Então o fator limitante é obtido quando M igual a 1 ou M igual a M maiúsculo. Então fazendo M igual a 1, você vai obter o máximo módulo de sigma M, que vai ser ômega ótimo menos um, onde ômega ótimo igual a 2 sobre P2, 1 menos raiz quadrada de 1 menos P2, onde P vai ser igual a alfa cosseno de π sobre M mais um. Beleza? Entenderam a jogada? Então, basicamente, é isso aqui que vocês vão ter que usar na prova, né? Tá? Mas eu acho importante mostrar a vocês como é que chegou esse resultado. Tá?
Então vocês sabem como é que. Obviamente que eu não vou pedir para vocês deduzirem nada, mas eu só vou pedir que vocês utilizem isso aí para determinar o ômega ótimo, tá? E aí, refazendo aquele probleminha, fazendo alfa igual a 1, né? Fazendo alfa igual a 1, m igual a 40, o P vai ser igual a cosseno de π sobre 41, isso aqui vai dar 0,997. Portanto, ômega ótimo, como é que é? Ômega ótimo é isso aqui, né? Substituindo o valor de P aqui, vai dar 1,856. Logo, o máximo módulo de sigma m, que é 1 menos ômega, né? Vai dar 0,857. Portanto, veja que com 10 iterações, que seria módulo de sigma, onde sigma máximo é o fator limitante, tá ligado? Aquele cara lá de cima. Então veja que com 10 iterações, veja que o erro, lembra disso também, que o erro é proporcional ao módulo de sigma elevado a n, tá? O erro é proporcional, na verdade o erro é um somatório, mas quem vai dominar vai ser o máximo, né? O módulo de sigma. E o erro vai ser proporcional ao máximo módulo de sigma elevado a n, tá? Tá certo? Então, com 10 iterações, olha só, você já consegue um erro de 0, um erro proporcional a 0,212, tá? 212. 10 iterações. O ponto Jacobi, você precisa de 500 iterações para chegar a 0,23. O Gauss-Seidel, você precisa de 250 iterações para chegar a 0,23. E com essa OR, apenas 10 iterações você consegue chegar a 0,212. Tá? Tá aí. Tá certo? Ou seja, o SOR é muito melhor, né? O SOR é muito melhor. Ele é 50 vezes mais rápido do que o Ponte Jacob, tá? Eu não vou avançar mais em métodos de relaxação, tá? Mas eu digo para vocês que existe, por exemplo, método de linha, existe o Line Gauss-Seidel, o Line Jacobi, Line SOR, tá? Que teoricamente são melhores do que esses, melhor do que o SOR, tá? E existem também os métodos ADI, Alternating Direction Implicit, que você consegue uma taxa de convergência melhor do que o SOR, tá? Mas esses outros você vai ter que inverter matriz, tridiagonal. Inverter matriz tridiagonal, a gente conhece o algoritmo de Thomas, que é bem eficiente para você inverter matriz, tá? Mas eu vou parar com vocês por aqui, né? Porque eu não vou avançar muito mais do que isso aí. Mas se alguém tiver interesse de se aprofundar em CFD, forme um grupinho aí que eu posso abrir a matéria optativa, tá? Mas o pessoal em geral é meio desanimado com o CFD. Vamos lá. Então vamos ver o que nós fizemos aqui, tá? Vamos ver o que nós fizemos aqui, tá certo? Tá aqui a forma matricial, né? Eu vou reescrever isso aí na forma indicial, né? Lembra que na forma matricial você tem M maiúsculo equações, né? Eu estou pegando uma delas, uma genérica, né? J. Quando você faz J variando de 1 até M, você obtém o sistema. Escrevendo na forma matricial, você tem esse cara aqui, né? Então, eu peguei uma das equações genéricas aqui, tá? E após uma singela manipulação algébrica, eu cheguei a isso aqui, ó. Na verdade, eu separei, tá? Separei, mas você não precisa separar, basta você pegar essa equação, substituir aqui, ó. Você obtém uma equação só, tá? Mas eu separei por conveniência para vocês enxergarem o seguinte, tá? Veja que esse cara aqui nada mais é do que o Gauss-Seidel, tá? E aí o SOR, o que que ele faz? Ele atualiza o φ, não utilizando o ΔΦ, na verdade, porque isso aqui é o ΔΦ n, né? ΔΦ n, isso aqui é o ΔΦ n, tá?
Ele no Gauss Seidel você calcula o delta phi e atualiza a variável. No SOO, você pega o delta phi e multiplica pelo fator de relaxação. Entendeu? Por isso que você avança mais rápido. No Gauss Seidel, o ômega é igual a 1, tá? Aí você tem aquela taxa de convergência. Quando você faz um ômega maior do que 1, né, você consegue uma taxa de convergência maior. Porque você, na verdade, o que você está fazendo? Está pegando o delta phi e multiplicando por um ômega. Obviamente que isso aí vai ser melhor do que um ômega igual a 1. Ele vai convergir mais rápido. Tá legal? Tá claro isso aí? Hum. Não é elevado, é índice. O N é índice. Menos N mais um. O φ é N mais um. Aqui, ó. Aqui é N mais um, aqui é N mais um. Aqui? Esse aqui? Aqui é um tio. É um tio, não, desculpa. É um tiozinho. Eu não precisava ter botado esse tio, tá? Não precisava ter botado esse tio aí, tá? Mas eu coloquei porque é um passo intermediário. Como eu dividi em dois passos, eu chamei de fitil, mas não precisava, tá? É um FJN mais um. É a mesma coisa que FJN mais um, tá? Só que provisório. Não é o FJN mais um final, entendeu? Porque o FJN mais um final, eu vou pegar o delta phi e vou multiplicar pelo ômega, entendeu? Por isso que eu chamei fitil, porque é um FJN mais um provisório, tá? Que aí eu vou calcular o delta phi, né? Se o ômega for igual a um, você tem um Gauss-Seidel. Se você pegar um ômega maior do que um, você tem um SOR. E obviamente que você está avançando mais rápido com um ômega maior do que um do que com um ômega igual a um. Por isso que o SOR tem a taxa de convergência melhor, tá? Então, quando o ômega é maior do que um, a gente chama isso aí de sobre-relaxação. Quando o ômega é menor do que um, a gente chama isso de sub-relaxação, tá? Aí, pô, obviamente que você, se fosse pegar um ômega menor do que um, você tem alguma coisa pior do que o Gauss-Seidel, tá? Mas acontece que às vezes, por, por exemplo, problemas não lineares, equações não lineares, então você também tem problema de condição de contorno, às vezes você vai ter que usar um ômega menor do que um para garantir a estabilidade, tá? E fazendo uma análise de estabilidade linear de von Neumann, fazendo uma análise de estabilidade linear de von Neumann, que é o exercício que nós vamos fazer agora, você chega à conclusão que o ômega tem que estar entre 0 e 2, tá? Infelizmente não dá para usar um ômega maior do que 2, tá? Então, aquele ômega ótimo que vocês vão calcular, na prova principalmente, ele tem que estar entre 0 e 2. Tá? Ele vai estar entre 0 e 2, tá? Vai estar entre 0 e 2. Não necessariamente o ômega ótimo é igual a 2, tá legal? Na verdade, quanto mais refinada a malha, mais o ômega ótimo se aproxima de 2, tá? Em geral, ele tem entre 1 e 2. Mas se você refina, cada vez, quanto mais a malha refinada, mais o ômega ótimo se aproxima de 2, tá? No limite, quando o refinamento vai para o infinito, o ômega ótimo vai para 2. Ele sempre fica nessa faixa aí. Também, não necessariamente o ômega ótimo é igual a 2, tá? Bom, voltando então aqui para a nossa equação, né? Voltando para essa equação aqui, né? Ah, dessa forma aqui, você não sabe o que que é solver e o que que é física, né? Tá vendo que você está embaralhado aí, né? O solver com a física. Então vamos separar, tá? Vamos separar o que que é solver e o que que é física, tá? Para fazer isso, eu vou utilizar o operador de locamento espacial. Agora ferrou, né? Esse operador de locamento já era complicado, o espacial então, hein? Ah, não, cara. O operador de locamento espacial, ele não vai alterar o n, ele vai alterar o j, tá? Então, o EX aplicado a j, você vai ter o φj mais um, e o EX menos um aplicado a φj, você vai ter o φj menos um, tá? Ouviu, ô Fernanda?
tá? Esqueceu do E menos um, né? E aí a gente consegue escrever isso aqui, nessa forma compacta, onde a física é isso aqui. Isso aqui, na verdade, é o resíduo. E o solver é o N. É o N. O X, claro que é importante. Se você, se você tiver duas variáveis, dois índices, se você tiver duas coordenadas x, y, você vai ter dois índices, i, j. Aí você vai ter o EX modificando o I, o índice I, e o EY modificando o índice J, tá? No caso aqui é unidimensional. No caso do ponto Jacobi, né? Aliás, no caso do SOR, né? Olha isso aqui é o resíduo, né? Olha aqui o resíduo aqui. Lembre-se que é o seguinte, ó, só, só, só para refrescar a memória de vocês, hein? Nós estamos resolvendo no caso aqui, ó. No caso aqui, ele já fez alfa igual a 1, tá? E fez o GJ igual a zero, tá? Ou seja, aquela equação, eu não sei por que que o Lomax faz isso, mas tudo bem. Fazendo o alfa igual a 1 e o GJ igual a zero, agora a gente está resolvendo a equação da difusão padrão aqui, né? Sem aquele ômega, sem aquele. Aliás, eu usei a mesma letra, né? Mas aquele ômega original, inicial, não tem nada a ver com esse ômega aqui, tá? E como a gente está interessado no estado estacionário, deu dt igual a zero, tá? Então, essa equação ela vai ficar da forma d2u dx2 igual a zero. Essa é a equação que a gente quer resolver, obter estado estacionário, tá? Para você obter estado estacionário, isso aqui, basta você integrar duas vezes, né? Tá? É derivada simples, integra duas vezes, você tem uma equação de uma reta. Mas, numericamente, você vai ter um resíduo, né? Quando você... O teu resíduo vai ser exatamente quando você aproxima essa derivada aqui, uma aproximação centrada, de segunda ordem, no caso da segunda derivada. Aí ficaria um sobre delta x ao quadrado, o j mais um menos 2 o j mais o j mais um. Tá vendo? Isso aqui que é o resíduo, tá? Isso aqui que é o resíduo. Então, na verdade, esse resíduo, quando você começa, você impõe a condição inicial, a condição de contorno, e você começa o processo iterativo, tá? O resíduo não vai ser zero. Se fosse zero, você já teria a solução. Tá? Então, no processo iterativo, a ideia é que o resíduo vai se aproximando de zero. Quando ele chegar próximo de zero, depende do teu critério de convergência, né? Você vai estar próximo da solução. Entendeu? Então, a ideia é fazer o resíduo ir para zero. Então, esse Lφ aqui nada mais é do que o resíduo. Né? Nada mais é do que o resíduo. Essa aqui é a física do problema. E o N é o solver. O C é o delta phi, que é a correção. Você vai fazer uma pergunta? É exatamente a mesma coisa, cara. Talvez aqui esteja meio embaralhado aqui, peraí. Esse aqui é um 2, né? Não, não, subtraindo. Aqui era menos 2. Aqui é menos 2, tá? Esse 2 aí tá meio estranho, peraí. Deixa eu fazer um 2 aqui mais bonitinho aqui. É que eu tô tentando encaixar o 2 ali no meio, tá, tá certo? Nada mais é do que a segunda derivada aproximada, uma aproximação central de segunda ordem, tá? Essa é a física do problema, é a equação que a gente quer resolver, tá? Entendeu por que que eu estou utilizando o operador de deslocamento espacial para separar o que que é física e o que que é solver, tá? Então, esse aqui vai ser o resíduo, né? O CJN, que é a correção, nada mais é do que o delta φ JN, e o operador, o solver do SOR,
vai ser dado por isso aqui, ó. É x menos um menos 2 sobre ômega dividido por delta x ao quadrado. Tá? Beleza? A gente pode fazer isso para os outros métodos também, ó. Para o point Jacobi, né, o solver, o operador do solver vai ser menos 2 sobre delta x ao quadrado. Para o Gauss-Seidel, o n vai ser igual a x menos um menos 2 sobre delta x ao quadrado. E o SOL basta você acrescentar dividir o 2 pelo ômega. Tá? Beleza? Agora, se a gente quer resolver a equação de Laplace, veja que a equação de Laplace ela não tem derivada temporal, né? Ela não tem derivada temporal. Então, você tem que usar o método de relaxação, tá? Para resolver isso aqui, você tem que usar a relaxação, porque não tem como você integrar isso aí no tempo, né? Não tem como, tá? Porque você não tem derivada temporal. Então você pode usar método de relaxação. Aliás, você tem que usar, tá? Deve usar. É, e aí, basta você. Veja aqui, isso aqui, esse Lφ, essa segunda derivada igual a zero, no caso da em unidimensional, nada mais é do que a equação de Laplace em uma dimensão, né? Tá? E aí, para a equação de Laplace em duas dimensões, basta você, o que você obteve aqui em uma dimensão, você acrescenta para outra dimensão, tá? Então, por exemplo, tá aqui, né, também escrevendo na forma compacta, né? E aí agora sim o Panhu, né? Agora você tem dois índices, né? Porque é bidimensional, tá? O I é o índice espacial na direção x e o J é o índice espacial na direção y, tá? Então, o L, φ e J nada mais é do que a equação de Laplace discretizada, tá? Por diferenças finitas. O C continua sendo a correção, tá? Agora, o operador de ponte Jacobi, o solver do ponte Jacobi, o que você tinha em uma dimensão, acrescenta para outra dimensão, tá aqui, ó. Tá? Esse seria o solver do ponte Jacobi para a equação de Laplace. Aqui está o solver do Gauss-Seidel, né? Agora você tem o EX menos um, o EY menos um, tá? Certo? O que você tinha em uma dimensão, você acrescenta para outra, tá? E aqui você tem o SOR, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Ok. Obviamente que na prova eu não pedi para vocês resolverem a equação de Laplace, né? A gente vai ficar na equação da difusão do estado estacionário mesmo, tá? Aqui eu fiz um experimento numérico, tá? Aqui eu utilizei o Euler explícito com CFL igual a 0,45, né? Porque o CFL para a equação da difusão é entre 0,5, tá? O intervalo do CFL para a estabilidade. Peguei 0,45 para me convergir mais rápido. Então, aqui utilizando o Euler explícito e aqui utilizando o SOR, tá? Mesma condição inicial, mesma condição de contorno, tá? Aqui você tem em x igual a 0 a temperatura é 300, em x igual a 1 a temperatura é 200, e a condição inicial é 200, 200, 200, tá? E aí, para você chegar a alguma coisa próxima ao estado estacionário, eu tive que fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove iterações. E não cheguei no estado estacionário. Cheguei próximo, mas não cheguei, tá? Agora, com essa O, com a mesma condição de contorno, temperatura em x igual a 0 igual a 300, temperatura em x igual a 1 igual a 200, condição inicial 200, 200. Eu com apenas uma, duas, três, quatro, eu cheguei na solução estacionária, tá? Quatro iterações, você chegou na solução. A solução é uma reta, né? Porque se você integrar a segunda derivada duas vezes, você tem a equação da reta, né? Então veja que
Com apenas 4 iterações, você consegue chegar rapidamente ao estado estacionário e o óleo explícito demora. 9 iterações, você não chegou tão próximo como no SOA, tá? Então, o SOA é mais eficiente para você obter a solução de estado estacionário. Agora, eu vou fazer um exemplo melhor aqui, bidimensional, tá? É uma placa, a temperatura aqui em x igual a zero, nessa face aqui vai ser 500, aqui em x igual a 1 vai ser 300, em y igual a 1, a parede adiabática, né? O lado adiabático, em y igual a zero também, lado adiabático. Temperatura inicial 300, resolver a equação da difusão bidimensional, tá? Essa aqui é utilizando nesse aqui, cara, bom, eu usei CFL 0,45, mas acontece o seguinte, na verdade não deve ter sido esse CFL que eu utilizei aqui, tá? Porque no caso bidimensional, o intervalo do CFL para a equação da difusão bidimensional, o CFL, ele tem que estar entre 1/4 e zero, tá? O bidimensional era meio, né? Entre zero e meio. Então, provavelmente, eu devo ter usado alguma coisa próximo de 1/4, tá? Aí, veja que, à medida que você vai fazendo as iterações, o que está acontecendo, né? A temperatura vai aumentando, né? A temperatura da placa vai aumentando. Você tem uma transferência de calor se deslocando da esquerda para a direita, tá? Então, aqui com 100 interações, isso é óleo explícito, né? 100 interações. Aqui com 200, 500 iterações. Veja que o vermelho é temperatura alta, né? Que é 300, o azul é temperatura 200, tá? Com 1000 iterações, tá vendo a transferência de calor por condução da placa? Tá? E aqui 10.000 iterações, tá? Viram isso? Beleza? Por favor? Tranquilo? Não? O que houve? O que você não entendeu aí? Eu resolvi numericamente, tá? Essa equação aqui, tá? Essa equação aí. Usando o óleo explícito, tá? Eu estou na dúvida se eu conseguir usar 0,45. Como você não tem, as propriedades não estão variando na direção y, pode ser que eu tenha usado 0,45, porque na verdade isso aqui, a temperatura só está variando em uma dimensão, né? Na outra não está variando. Então, é tipo, me parece que é equivalente a um problema unidimensional. Então, possivelmente eu tenha realmente utilizado 0,45. Eu consegui rodar com 0,45, tá? Bom, agora fazendo a mesma coisa utilizando o SOR, isso aqui com uma iteração, aqui com 10 iterações, aqui com 100 iterações e aqui com 500 iterações. Alguma dúvida aí? Então, tá vendo aqui? Olha, explícito, SOR. Alguma diferença? Qual é a diferença? É? É. Esse jeito que a temperatura vai indo tem um nome. Isso se chama solução transiente, tá? Esse jeito, né? Obviamente que a solução transiente aqui não tem significado físico, eu já falei isso para você, né? Não é só O. Nós precondicionamos lá o sistema, a gente matou a solução transiente. Mas a solução do estado estacionário, opa, né? Tá parecida, né?
Essa aqui com 10.000 iterações, essa aqui com 500 iterações, tá? Tá vendo? Tá parecido? Solução de estado estacionário? Então, mais uma comprovação aí que o fato de você pré-condicionar o sistema, você não altera a solução de estado estacionário, tá? Você só altera a solução transiente. E essa é a ideia. Você mata a solução transiente e o negócio converge mais rápido, tá? Agora eu vou mostrar para você o resíduo máximo. Então, cada ponto da malha, você vai ter um valor de resíduo. Eu calculei o módulo e peguei o máximo. Ele sempre pega o máximo, tá? Em cada iteração ele procura nos pontos da malha qual é aquela que tem o máximo módulo do resíduo, tá? E ele pega esse valor e compara com o critério de convergência, sei lá, 10 a menos 7, tá legal? Então veja que o SOR, olha a convergência dele aqui, ó. Olha a convergência do SOR aqui. Olha aqui a convergência do SOR aqui. SOR é o, sei lá que cor é essa aí. Olha a convergência. Com apenas 1.000 iterações, você chegou próximo de 10 a menos 7. Com 1.000 iterações, né? 1.000 iterações. Agora, o Euler explícito, com 10.000 iterações, ó, você chegou mais ou menos ali 10 a menos 3, tá? Então você precisaria de muito mais iterações para você chegar a 10 a menos 7, tá? Sei lá quantas iterações você vai precisar aí. Talvez 30.000 iterações, sei lá, tá? Chutando aí. Se ele permanecer essa tendência linear de queda, talvez umas, chutando aí, né? Umas 30.000 iterações, tá? 30.000 iterações. Que você iria precisar para chegar a 10 a menos 3. Quanto é só O, você 1.000 iterações você consegue, tá? Então, viu a importância de você usar? Se você só está interessado no estado estacionário, tá? A solução transente, você não está nem aí para ela, tá? Use o método SOA, que ele converge mais rápido para o estado estacionário, tá? Exercício que costuma cair na prova, hein? Faça uma análise de estabilidade linear de von Neumann, tá? Aquele gêniozinho do vídeo, né? No esquema SOA, utilizando o esquema SOA, mostrado abaixo, utilizado para obter a solução do estado estacionário da equação da difusão em uma dimensão. Determine o intervalo do fator de relaxação ômega para a estabilidade deste esquema, tá? Então, vamos trabalhar, tá? Agora eu vou, na verdade, não vou nem falar, porque depois eu junto e o pessoal do YouTube nem percebe. Mas eu vou desligar a gravação, depois eu começo de novo. Que eu vou dar uns 20 minutinhos aí para vocês tentarem fazer, tá? Essa questão costuma cair na prova, tá? Você devia ter falado, né, pô? Por que não falou? Bom, pessoal, a primeira coisa que tem que ser feita é escrever na forma programável, aplicando aqui a propriedade distributiva. Então vai ficar, você vai aplicar, aplicando a propriedade. Ah, primeiro que tudo, corta o Δx ao quadrado, tá? Aí depois aplica aqui a propriedade distributiva, você vai chegar a esse resultado aqui, tá? Então vai ficar X menos 1 φ jn mais 1 menos X menos 1 φ jn menos 2 sobre ômega φ jn mais 1 mais 2 sobre ômega φ jn, o lado direito permanece igual, tá? E aí lembrando que o X menos 1 ele vai modificar o J aqui, então no lugar do X menos 1 φ jn mais 1 vai ficar φ j menos 1 n mais 1, no lugar do X menos 1 φ jn vai ficar φj menos 1n. Aqui repete, aqui repete, aqui repete, aqui repete e aqui repete. E aí, observe que a gente pode cancelar esse cara aqui com esse cara aqui, né? Tá? Aí vai sobrar isso aqui. Agora eu vou jogar.
Vou deixar isso aqui do lado esquerdo e vou jogar esse cara aqui para a direita e esse aqui também para a direita. Aí eu vou ficar com menos 2 sobre ômega φn mais um igual a menos 2 φn mais φ mais um n menos φ menos um n mais um menos 2 sobre ômega φn, tá? Multiplicando todo mundo por menos ômega sobre 2, o que que vai sobrar aqui? Vai sobrar isso aqui, ó. φn mais um, tá? Porque eu quero resolver para φn mais um, né? Ômega sobre 2 menos 2 φn mais φ mais um n mais ômega sobre 2 φ menos um n mais um mais φn. Entenderam por que que eu joguei todo mundo para a direita e deixei esse cara aqui, ó? Porque na verdade eu quero obter o φn mais um, tá? A ideia é deixar o φn mais um aqui. Aí dá para jogar esse cara aqui dentro do parênteses. E aí finalmente chegamos aqui à forma programável, né? Ou seja, φn mais um igual a φn mais ômega sobre 2 φ menos um n mais um menos 2 φn mais φ mais um n, tá? Aí sim, agora você faz a análise de estabilidade linear de John von Neumann, né? Então, no lugar do φn mais um, vamos substituir por isso aqui, ó. Obviamente, modificando o n, né? Que vai ficar n mais um. Então, vai ficar E elevado a lambda n mais um delta t vezes E elevado a i a j delta x, tá? No lugar de φn vai ficar E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a i a j delta x. No lugar de φj menos um n mais um, substituindo, vai dar E elevado a lambda n mais um delta t vezes E elevado a i a j menos um delta x. No lugar desse cara aqui vai ficar esse cara aqui. E no lugar desse vai ficar esse aqui. Tá? Beleza? Nós tínhamos chegado aí, né? Tá? Pô, não é culpado disso, hein? Não me avisou. Agora, dividindo todo mundo por E elevado a lambda n delta t vezes E elevado a i a j delta x, você vai chegar aqui. Beleza? Aí, você observa que dá para cortar esse cara com esse, não dá? E isso aqui quem é? É o fator de amplificação. Aqui você vai cortar esse cara com esse, vai cortar esse cara aqui e vai dar o quê? 1. Aqui você vai cortar esse cara com esse J e o fator de amplificação aparece aqui, ó. Então vai ficar G vezes E elevado a menos IA delta X aqui, ó. Que esse aqui vai ser o G e aqui vai sobrar o E elevado a IA, E elevado a menos IA delta X, tá? Aqui dá para cortar esse com esse, vai sobrar menos 2. Aqui dá para cortar esse com esse aqui com esse J aqui. Vai sobrar E elevado a IA delta X, tá? Obviamente que a gente tem que resolver. Olha, pessoal, olha só. Se liga, tá? A gente quer, igualmente lá na prova, a gente quer resolver para sigma. Então você não pode deixar sigma em função de sigma. Então você quer resolver para sigma. Então não dá para deixar o g em função de g aqui. Então tudo que tiver g você joga para o lado esquerdo, tá? Então joga esse cara aqui para o lado esquerdo, né? Obviamente depois de multiplicar por ômega sobre 2. Então vai ficar g menos ômega sobre 2, g vezes E elevado a menos IA delta x. E o que sobrou do lado direito? Sobrou o 1 mais ômega sobre 2 menos 2 mais E elevado a IA delta x. Beleza? Dá para botar o G em evidência, aí você pode. O G não é operador, tá? O G não é operador. Então você pode botar o G do lado esquerdo em evidência. Tá? E aí, passa esse cara aqui dividindo, todo mundo, vai ficar G igual a 1 menos ômega sobre 2 vezes 2 menos E elevado a IA delta x. Tudo isso dividido por 1 menos ômega sobre 2 E elevado a menos IA delta x, tá? Lembrando da fórmula de Euler, né? Fórmula de Euler é elevado a mais ou menos θi vai ser igual a cosseno de θ mais ou menos i seno de θ, onde i é raiz de
e é raiz de menos um, né? Tá? Então, vai ficar o quê? G vai ser igual a um menos ômega sub 2 dentro do cochete 2 menos cosseno de A delta x menos I seno de A delta x. Embaixo, um menos ômega sub 2 cosseno de A delta x menos I seno de A delta x. Beleza? Aí, separando aqui parte real e parte imaginária, né? Temos aqui a parte real, temos aqui a parte imaginária, parte real, parte imaginária. Ah, não botei mais por causa de quê? Aqui, aqui no numerador, aqui, ficaria menos cosseno de θ mais I seno de θ. Beleza? Entendeu porque vai ficar menos menos? Não. Aqui é E elevado a mais ou menos θi, vai ser cosseno de θ mais ou menos. I seno de θ, tá? E aí calcula o módulo, né? Módulo da razão, né? Menor ou igual a um, né? A condição de estabilidade. Então tá aqui. Só que, lembrando que o módulo da razão é a razão dos módulos, tá? O módulo da razão é a razão dos módulos. Então vai ficar módulo de um menos ômega sub 2 menos cosseno de A delta x mais I ômega sub 2 seno de A delta x dividido pelo módulo de um menos ômega sub 2 cosseno de A delta x mais I ômega sub 2 seno de A delta x. Beleza? Então, lembre-se disso. O módulo da razão é igual à razão dos módulos, tá? Bom, aí podemos jogar esse cara para cá multiplicando, né? E aí você vai chegar a isso aqui. Módulo de um número complexo. Se z é da forma x mais yi, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de x2 mais y2. Sem o i, pelo amor de Deus, tá? Se você levar o i ao quadrado lá dentro, vai ficar x2 menos y2, tá errado, tá? Então vai ficar raiz quadrada, parte real ao quadrado, 1 menos ômega sub 2, 2 menos cosseno de A delta x ao quadrado, mais ômega sub 2 seno de A delta x ao quadrado, menor ou igual a raiz quadrada de 1 menos ômega sub 2 cosseno de A delta x ao quadrado, mais ômega sub 2 seno de A delta x ao quadrado. Elevando todo mundo ao quadrado, e observando que você pode cortar esse cara com esse aqui, a coisa parecia que ia crescer, né? Aí o cara se assusta, já começa a suar frio na prova, fica nervoso, dá branco. Então, cortando esse cara aqui, ó, cortando esse cara aqui, vai sobrar isso, tá? Aí joga esse cara aqui para a esquerda. A pior coisa que você tem a fazer na vida é desenvolver essa potência aí, de 2, tá? É melhor você fatorar. Então, joga esse cara para a esquerda, você vai chegar a isso aqui. Lembrando que A2 menos B2 vai ser igual a A mais B, que multiplica A menos B. Tá certo? Então, isso aqui vai ser o A, aqui dentro vai ser o A, e aqui dentro vai ser o B. Então, A mais B, você vai cortar esse cara com esse, vai cortar. O que que você vai cortar aqui? Vai cortar esse com esse. Vai sobrar 2 menos ômega, né? Concorda que A mais B vai dar 2 menos ômega? E o A menos B, quanto é que vai ser? A menos B, o 1 vai cortar
Vai sobrar ômega cosseno de A delta x menos ômega, né? Viram isso? Tá? Então vai ficar 2 menos ômega que multiplica ômega cosseno de A delta x menos ômega menor ou igual a zero. A mesma coisa. Cara, se você levar aquilo ali ao quadrado, cara, o negócio vai crescer, entendeu? Aí você vai se enrolar. Fatora que a coisa fica mais simples, né? Escreve a coisa na forma A, 2 menos B2. Dá para botar ômega em evidência aqui? Não dá? Então vai ficar 2 menos ômega, ômega que multiplica cosseno de A delta x menos 1 menor ou igual a zero. Tá? Aí eu vou multiplicar por menos 1 duas vezes. Tá? Ou seja, no lugar de 2 menos ômega, eu vou escrever ômega menos 2. No lugar de cosseno de A delta x menos 1, vou escrever 1 menos cosseno de A delta x. Viu isso, Daiane? Tá? Como eu multipliquei por menos 1 duas vezes, precisa inverter o sinal de desigualdade. Se você tivesse multiplicado uma vez só, teria que inverter. E aí, lembrando que 2 seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2 θ, e isso aí eu forneço na prova. Então, eu posso escrever cosseno de A, 1 menos cosseno de A delta x vai ficar duas vezes. Opa, não deixei o 2 aqui, já cortei o 2, cara, puxa vida. Ah, não, deixei, tá aqui, daqui para cá, né? Então vai ficar duas vezes seno ao quadrado da metade do ângulo, A delta x sobre 2, tá? Menor ou igual a zero. Eu quero que isso aqui seja menor ou igual a zero. Como esse cara aqui é sempre positivo, para que isso seja menor ou igual a zero, basta que isso aqui seja menor ou igual a zero, né? Concorda? Então, finalmente, ômega menos 2 vezes ômega menor ou igual a zero. Aplica aqui a propriedade distributiva. Vai ficar ômega 2 menos 2 ômega menor ou igual a zero. Isso aqui representa o quê? Uma parábola. Uma parábola sorridente. Uma parábola sorridente, porque aqui o coeficiente aqui, ó, do ômega ao quadrado é positivo. Isso é uma parábola sorridente. Quais são as raízes aqui? Zero e 2, né? Passando por zero e 2. Certo? A parábola sorridente cortando o eixo do x em zero e 2. Como eu quero menor ou igual a zero, eu tenho que pegar essa parte de baixo aqui, tá certo? Ou seja, o ômega, para que eu obtenha o valor negativo, ele tem que estar entre zero e 2, tá? Ou seja, ômega entre zero e 2, certo? Então, confirmando então que a na estabilidade linear de John von Neumann, o cara genial, né? Polímata, é polímata, né? O cara que é bom em várias coisas, né? O cara é bom em mecânica quântica, hidrodinâmica, matemática, né? Hã? Grego, informática. Isso aqui é construído segundo a estrutura de John von Neumann. Pô, esse cara aí tá normal, né? Tá normal. Acho que o cara já nasce gênio, né, cara? Tem jeito. O negócio de achar que você vai estudar, você vai ser gênio, eu sou um exemplo que não é. Não vai ser gênio. Você, você consegue sobreviver, né? Eu acho que o cara já nasce gênio. Eu tinha um cara na época que eu estudei no Colégio Impacto, cara. Aquele cara era gênio. Que o cara com 6 anos de idade já sabia análise combinatória. 6 anos de idade já sabia análise combinatória. Tá? E ele, na época que ele fez o impacto, eu não vou falar o nome dele porque eu vou botar isso aqui no. Na época que ele fez o Colégio Impacto, ele já sabia falar inglês e francês, né? Sabia cálculo integral, cálculo derivado, já sabia tudo, o cara sabia tudo. Foi campeão da Olimpíada de Matemática Internacional. Hoje ele é professor lá do IPA, né? Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Tá? O cara realmente é.
Ou seja, o cara já nasce assim. O cara para aprender com 6 anos análise combinatória, não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Criança com 6 anos não tem noção de nada, não tem. Normal, uma criança normal, né? Agora imagina, o John von Neumann, né? Imagina, o cara considerado aí o maior matemático de todos os tempos. Dizem que ele é até melhor, mais inteligente. Ele é mais inteligente do que o Einstein, né? Mas infelizmente ele é esquecido, né? Todo mundo conhece o Einstein, mas ninguém fala do John von Neumann, né? Mas o QI dele, já tive pesquisando aqui, é considerado maior que, bem maior do que o Albert Einstein, tá? Então, a análise de estabilidade linear de John von Neumann demonstra que realmente o intervalo de estabilidade do fator de relaxação ômega está entre 0 e 2, tá? O ômega ótimo não é necessariamente o 2, tá? Intuitivamente você pode pensar que, ó, eu- quanto maior eu multiplico o delta, a correção, mais rápido vai ser a convergência, não é? Tá? Ele vai estar entre um e 2, tá? E a gente deve fazer um exercício na aula que vem sobre isso aí, vocês vão ver que. E depende do. Se você ver lá o cálculo do ômega ótimo, você vai perceber que quanto mais refinada a malha, mais próximo o ômega está de 2, tá? Então, uma malha não muito refinada, ele não vai chegar a 2, vai ficar entre um e 2. No caso do exercício da aula que vem, acho que é 1,17, se não me engano, tá? Está bem afastado de 2, né? Mas ele aumenta com o refinamento da malha. Ok, senhores. É, é isso aí, pessoal. Obrigado aí por participar da nossa aula. Nos vemos na sexta-feira, né? Ah, não, hoje é sexta. Quarta-feira da semana que vem. Tchau.